Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2016. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou frouxidão na maneira como a Agência Nacional de Telecomunicações fiscaliza os serviços prestados pelas operadoras de celular. As reclamações contra as teles nos órgãos de defesa do consumidor aumentaram de 9% do total em 2012 para 13% em 2015, segundo o Ministério da Justiça. Cobranças indevidas são o principal motivo. Em relatório aprovado na semana passada, o TCU afirma que 22 mil chamadas foram cobradas indevidamente entre 2012 e 2013 e outras 36 mil só em 2014. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa e móvel? É o que o Link News de hoje quer saber. E claro, a gente quer que você participe do jornal. Para isso é só usar a hashtag LinkRecordNews. Lembrando que nós estamos com transmissão simultânea no Portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Estados Unidos em alerta. Após 3 atentados em menos de 48 horas em 3 lugares diferentes, FBI prende suspeito de ataques em Nova York. Presidente Michel Temer chega também a Nova York e se prepara para fazer o discurso inaugural da Assembleia da ONU. Começa hoje em todo o país a campanha de multivacinação para atualizar as vacinas de crianças e também adolescentes. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News, segunda edição. E a gente começa com informações dos ataques a Nova York e Nova Jersey. Isso porque o americano de origem afegã, Ahmad Khan Rahani, suspeito de ligação com o atentado que deixou 29 pessoas feridas no sábado em Nova York, foi detido hoje em Nova Jersey. Ele teria trocado os tiros com os agentes antes de ser preso. Você vê aí nas imagens o momento, então, em que ele é ferido e colocado em uma ambulância pelas autoridades. Suspeita-se também que ele seja o responsável por uma bomba que foi deixada no local onde haveria uma corrida de rua em Nova Jersey. O presidente americano Barack Obama, como você vê nas imagens, concedeu mais cedo uma entrevista, também em Nova York, onde participará amanhã da Assembleia Geral da ONU. Obama agradeceu às autoridades locais e federais pelo empenho nas investigações e pediu a colaboração ampla da imprensa para que evitem divulgar informações não oficiais. O presidente americano fez questão de lembrar que o terrorismo mata pessoas inocentes e fomenta o medo em diversos setores da sociedade. Você vai ver agora os detalhes desses ataques nos Estados Unidos. Na madrugada de hoje, a polícia americana encontrou 5 explosivos bem pertinho de uma estação de trem em Nova Jersey. Além da explosão em Nova York, no fim de semana, aconteceram outros 2 ataques no país. Tudo isso bem às vésperas da Assembleia das Nações Unidas. A polícia usou um robô para desarmar os explosivos. Eles estavam em uma mochila dentro do lixo. Na operação, um artefato foi detonado. No fim de semana, uma explosão provocou pânico em uma rua movimentada de Nova York. 29 pessoas ficaram feridas. Horas depois, a polícia encontrou um segundo artefato não detonado a 4 quarteirões do local da primeira explosão. A bomba foi feita com uma panela de pressão ligada a um celular. O mesmo tipo de dispositivo usado no atentado da Maratona de Boston em 2013, quando 3 pessoas morreram e 264 ficaram feridas. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que é uma ação terrorista. Horas antes, uma outra bomba explodiu em Nova Jersey. E o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria de um ataque em um shopping de Minnesota. Um homem feriu 9 pessoas com uma faca e foi morto por um policial. O governo também trata o caso como ato terrorista, mas não confirmou se o agressor tinha mesmo ligações com os extremistas islâmicos. O Congresso Nacional deve terminar neste começo de semana a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Nós vamos a mais informações agora então com a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Oi, Vanessa.
Olá, pessoal do Link Record News. O texto principal foi aprovado em agosto e hoje e amanhã devem ser votados 3 destaques que, se aprovados, comprometeriam a meta do governo, que ficaria impossibilitado de bloquear recursos das áreas de tecnologia e saúde. Um dos destaques mexe com a autonomia do governo com relação às obras do Programa de Aceleração do Crescimento. O governo tenta impedir que seja necessária a aprovação do Congresso para alterar as obras do PAC. A Lei de Diretrizes Orçamentárias permite ao governo fechar 2017 com um déficit de 139 bilhões de reais e prevê um crescimento de 1,2% do PIB. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. E olha, uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta frouxidão na maneira como a Agência Nacional de Telecomunicações fiscaliza os serviços prestados pelas operadoras de celular aqui no país. As empresas gastam por ano cerca de 16 bilhões de reais, o que corresponde a 8% da receita só para cumprir metas de qualidade definidas pela Anatel. As reclamações contra as teles nos órgãos de defesa do consumidor aumentaram de 9% do total em 2012 para 13% ao longo agora de 2015, ano passado, segundo informações do Ministério da Justiça. Cobranças indevidas são o principal motivo. Em um relatório, o TCU afirma que 22 mil chamadas foram cobradas indevidamente entre os anos de 2012 e 2013 e outras 36 mil em 2014. Por isso, na enquete de hoje, perguntamos a você a respeito desse assunto. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa e também móvel? Vote sim ou não nas redes sociais com a hashtag Link Record News. Também comente e participe com a sua opinião. Para isso, você pode criar um novo tweet no nosso Twitter com o @Record News, usando a hashtag Link Record News e também pelo WhatsApp. A gente já colocou o número para você, é o 11 95307 1851. Ao longo de toda essa edição, como fizemos na primeira, vamos falar mais sobre esse tema, querendo contar sempre com a sua participação. Enquanto você participa, a gente traz agora um alerta a você que é trabalhador e que está em busca de emprego. Aumentaram as denúncias contra falsas agências que cobram pela colocação em vagas que não existem. Segundo o IBGE, são quase 12 milhões de pessoas sem trabalho formal só aqui nos últimos tempos no país. A busca por uma nova oportunidade exige alguns cuidados que a gente mostra agora. Documentos no envelope e a esperança de os tempos difíceis chegando ao fim. Desse jeito, Ivo foi para a entrevista numa agência de emprego em Guarulhos, Grande São Paulo. Ficou impressionado com a aparente seriedade dos profissionais que faziam a seleção dos candidatos. Atendia a gente com educação, tinha até segurança, tinha câmeras, entendeu? Me mostrou segurança lá. E quando eu cheguei, tinha mais gente lá para fazer entrevista também. Ele foi então indicado para um trabalho de vigilante numa empresa conhecida na área. A contratação era dada como certa, só esbarrou na falta de um curso preparatório que a agência de empregos ofereceu. Ivo nem questionou, pagou R$400, assistiu às aulas e foi atrás da vaga, que na verdade não existia. O rapaz falou, levantou e olhou assim, não, a gente não tem nenhum vínculo com essa agência. Ele foi mais uma vítima da falsa agência de empregos. Uma fraude que acompanha as altas taxas de desemprego no país. Hoje, são 11 milhões e 800 mil brasileiros sem trabalho, de acordo com o IBGE. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Procon de São Paulo registrou mais de 3 mil reclamações contra agências que prometem empregos que não existem. É o dobro do que foi registrado no segundo semestre do ano passado. As falsas empresas estão na mira da polícia, que já encontrou e prendeu quadrilhas que exploram pessoas que estão simplesmente em busca de um lugar para trabalhar. 7 suspeitos que faziam parte de um desses grupos foram detidos numa operação policial no mês passado. Eles eram investigados por ter enganado ao menos 100 pessoas. Uma delas é Vânia. Depois de pagar a taxa exigida para conseguir a vaga, ela pesquisou na internet e viu que a empresa onde iria trabalhar também não existia. Não pega nada. Eu tentei várias formas do que ela falou nome enrolado, só que não existe. Fiquei revoltada, comecei a tremer. Este especialista em recursos humanos explica que supostas taxas ou cobranças por exames e cursos não são exigências de empresas sérias. Não se paga por emprego. Emprego não é comprado, não é uma troca. Então, quando pedirem para você pagar por um curso, você pagar uma taxa para
para participar do processo, você pagar por um exame furada. Alexandre também pagou por um curso, R$360 que ele conseguiu emprestado. Eu fiquei até desesperado, pedi até o dinheiro para minha ex-sogra. Brincou com o sentimento de pai de família, viu? Você viu que na dúvida pode se fazer igual a Vânia, uma das entrevistadas. Pesquise o nome da empresa, veja se tem CNPJ, pesquise também o CNPJ para não ser enganado. A gente fez um alerta para você que busca emprego, alerta agora na saúde, porque a campanha de vacinação começa hoje em todo o país. A gente vai ter detalhes agora com a Paula Branches, para saber se esse ano a campanha inclui também os adolescentes. É isso mesmo, Paula? Esse ano vai ter uma novidade, viu? Além das crianças de até 9 anos, os adolescentes entre 10 e 14 anos também foram incluídos na campanha. O dia D da mobilização vai ser no próximo dia 24, no sábado, e a campanha termina no dia 30 de setembro. Entre as vacinas disponíveis estão as doses aí de poliomielite e também HPV. Segundo o Ministério da Saúde, os adolescentes foram incluídos neste ano porque apresentam maior resistência ao se vacinar. Cerca de 36 mil locais fixos de vacinação vão estar à disposição do público. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas informações. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com mais informações e mais da sua opinião. Até já. 3 horas da tarde, mais 18 minutos. O Link Record News está de volta com mais informações para você. Inclusive algo surpreendente que nunca se viu antes no Brasil. Um jovem foi morto a tiros dentro do saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã de hoje. A vítima foi identificada como Marlon Roldão Soares, de 18 anos. Ele foi até o aeroporto com um amigo que iria viajar quando os criminosos entraram, atiraram contra a vítima e depois simplesmente fugiram. A polícia informou que o jovem foi morto com pelo menos 15 disparos. O local foi isolado para o trabalho da perícia. De acordo com as informações da Infraero, as operações não chegaram a ser suspensas, apesar do crime. Nesse mesmo horário em que aconteceu então o tiroteio, torcedores do Grêmio e jornalistas aguardavam pelo desembarque do novo treinador gremista, Renato Gaúcho, que chegou de um voo do Rio de Janeiro. Por isso, claro, a movimentação era intensa. E um torcedor corintiano foi morto em Itapevi, na Grande São Paulo, neste fim de semana. Ele fazia parte da Gaviões da Fiel. A polícia ainda não identificou suspeitos, mas a namorada dele estava na hora da agressão e pode ajudar agora nas investigações. As barras de ferro usadas no crime foram apreendidas e passaram por perícia. Daniel Veloso carregava no peito a paixão pelo Corinthians. De um lado, a tatuagem do antigo símbolo do clube. Do outro, a imagem do atual. Nas redes sociais, Daniel também fazia questão de mostrar que fazia parte da torcida organizada do time. E foi a Gaviões da Fiel que confirmou na internet a morte do torcedor depois do clássico contra o Palmeiras. Nos comentários da postagem aparecem acusações contra a torcida adversária. Mas, por enquanto, a polícia não confirma de onde partiram as agressões. O corintiano estava com a namorada quando teria sido cercado pelos torcedores adversários. Ela não se feriu e agora deve ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Segundo o boletim de ocorrência, a namorada da vítima contou que o casal foi cercado por motocicletas e carros. Daniel pensou que fosse um assalto e pediu que ela corresse. Foi quando começaram as agressões. Eles tinham ido ao estádio assistir a partida, que terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. O casal já estava a 60 quilômetros da Arena Corinthians quando foi cercado. A violência aconteceu em uma praça em Itapevi. O torcedor chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os agressores fugiram sem levar nada. 6 dias antes de morrer, Dan Jones, como era conhecido, comentou a agressão a um torcedor do Santa Cruz, que foi espancado por rivais em Pernambuco. Sobre uma foto em que a vítima aparece com uma filha recém-nascida no colo, Daniel escreveu: não querendo defender o ato covarde de massacrar o cara no chão, mas onde ele estava era ponto de briga marcada. Ou seja, inocente ele também não era. A polícia vai investigar se o corintiano foi vítima de uma emboscada montada por torcidas rivais ou se os torcedores já haviam marcado uma briga para aquele local.
Todas as torcidas organizadas de São Paulo estão proibidas de entrar no estádio caracterizadas. Desde abril, os clássicos são realizados com torcida única, na tentativa de coibir a violência. Ex-trabalhadores da extinta Aviação Aérea São Paulo, a VASP, e seus familiares receberão 70 milhões de reais em ressarcimentos durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O evento começa nesta segunda-feira e segue até sexta-feira nos 24 tribunais regionais do trabalho em todo o país. Falida no ano de 2008, a VASP pagará, ao final do caso, 406 milhões de reais, distribuídos em mais de 9 mil processos trabalhistas no país. Até o momento, somente familiares de ex-empregados que já faleceram conseguiram receber algum valor. Para a Semana Nacional da Execução Trabalhista em São Paulo, foram inscritos 6.429 processos. E o número de brasileiros que procuram faculdades no exterior aumentou mais de 30%. Os países mais procurados são o Canadá, a Austrália e também a Nova Zelândia. Quem já fez um curso lá fora garante que o investimento compensa. O que antes era um sonho virou realidade e boas lembranças. As fotos são registro de um ano de estudos no Canadá. Maristela é aluna da USP e fez parte do curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Toronto. A gente volta com a cabeça mais aberta, né? E quer melhorar as nossas instituições aqui, quer trazer esse conhecimento e trazer esse desenvolvimento para cá. Caminho trilhado por um número cada vez maior de estudantes brasileiros. Entre 2014 e 2015, a procura por faculdades no exterior cresceu mais de 30%. O destaque nesta feira de intercâmbio é o Canadá, o destino mais procurado de todos. É mais barato que muitos outros, bem competitivo em comparação com outros países. O custo em um ano varia entre 40 e 80 mil reais. Por isso, Leonardo está tentando bolsas de estudos para cursar neurociência. Tem diversos tipos de bolsa, né? Tem para esporte, tem por mérito escolar. O irmão dele ainda nem terminou o ensino médio, mas já está de olho em um curso de mecatrônica nos Estados Unidos. Você mostra um currículo de quem fez universidade, uma universidade top nos Estados Unidos, ou uma universidade aqui. Eu acho que mostrando essa diferença, você consegue um trabalho bem melhor. Se os planos derem certo, vai ter que desembolsar entre 50 e 130 mil reais por ano. A Austrália e a Nova Zelândia também são países muito procurados, principalmente pela possibilidade de poder trabalhar enquanto estuda. Mas os destinos são muitos. Eu gosto de lugares pequenos, então Nova Zelândia, Islândia. O processo seletivo das universidades no exterior é bem diferente do vestibular brasileiro, em que a gente depende do resultado de uma única prova. Lá fora, cada instituição tem suas próprias regras, mas na maioria delas, o perfil do aluno é o passaporte de entrada. São levados em consideração as notas do ensino médio, atividades extracurriculares e certificado de fluência da língua do país. Antes de escolher o destino, é importante pensar bem no que vai encontrar por lá. Clima, verificar bastante, pesquisar o quanto antes quais são os destinos que são compatíveis com o seu perfil. Quem já passou pela experiência diz que vale o investimento. Quando você vai para fora, num país assim de uma estrutura muito melhor e ver que você consegue dar conta do recado, que o que você aprendeu aqui de fato foi bom, então isso é muito bacana. Vamos falar agora de política, porque a bancada do PSDB na Câmara pediu reembolso de R$ 6.975 por apenas 3 refeições oferecidas a seus deputados durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. 2 das notas que você vê aí na imagem, inclusive, foram apresentadas no dia da votação em plenário. Uma delas, de R$ 3.687, foi do almoço de domingo, no dia 17 de abril. Outra nota de R$ 1.088, agora na tela para você, foi emitida no dia em que o deputado Jovair Arantes apresentou seu relatório favorável à admissibilidade do processo contra a ex-presidente Dilma. E na ausência de Michel Temer, que viajou a Nova York, como a gente disse para você, o presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, defendeu na manhã desta segunda-feira mudanças, justamente na forma como é feito atualmente o financiamento eleitoral. Maia, que dirige a Câmara dos Deputados, disse que as eleições municipais deste ano, com o modelo que proíbe o financiamento empresarial, mostra que só quem comanda os partidos
ou os que já têm estrutura para dinheiro para as campanhas. Deputados e senadores articulam no Congresso a volta do financiamento empresarial de campanha. A estratégia, portanto, é aproveitar a dificuldade de arrecadação na eleição deste ano, em que empresas estão oficialmente proibidas de doar a candidatos. Isso, aliás, acontece pela primeira vez desde 94. Para trazer essa discussão, então, à tona e tentar aprovar ainda neste ano a volta da doação de empresas. Agora, momento de interatividade. A gente hoje pergunta na enquete desde a primeira edição, a partir de um apontamento feito pelo Tribunal de Contas da União, que descobriu uma espécie de frouxidão, falta então de análises mais profundas em relação à Agência Nacional de Telecomunicações sobre reclamação dos consumidores. Perguntamos a você, você está contente então com seus serviços de telefonia fixa e móvel? Vamos conhecer a sua opinião, lembrando que ela pode ser trazida à tona de duas formas: por meio das redes sociais, onde você vota sim ou não, com a hashtag #LinkRecord News, ou ainda por meio do nosso WhatsApp. A gente coloca o número para você, está aqui embaixo, 953071851. Vamos ver na tela como é que os internautas se portam. Aproveite você também para manifestar o que pensa. Primeira opinião que nós temos pelo WhatsApp, tem a Catiane de Ubatã, Bahia, e diz: eu não estou satisfeita porque sempre há falhas e somos nós quem pagamos pelos erros deles. Está registrado, Catiane, obrigado. Vamos a mais uma opinião aqui. O Whindersson, que é de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, diz assim: péssimo atendimento. Mesmo tendo créditos, se não colocarmos mais, a operadora bloqueia devido ter vencido a data de recarga. É uma covardia. Registrado também o que você pensa, Whindersson, obrigado por participar. Do litoral de São Paulo, a Cleide participa a partir de Peruíbe e diz: as operadoras deixam muito a desejar. Se houvesse lei neste país, isso não aconteceria. Pagamos por um serviço incompleto. Registrado também o que você pensa, Cleide, obrigado. Tem o Jorge San, de Porto Alegre, o Jorge que é gaúcho, e diz o seguinte: os serviços dessas empresas não são ruins, são péssimos. Muito aquém de países desenvolvidos. Obrigado, Jorge, por manifestar o que pensa. E a gente tem ainda o Luiz Fernando, do Rio de Janeiro. Também diz que não estou satisfeito. Além dos serviços móveis serem caros, o consumidor fica refém das grandes operadoras. Tá certo, Luiz Fernando, obrigado por manifestar seu pensamento. A gente aproveita agora então para dar uma olhadinha se a votação na enquete está de acordo com essas opiniões que a gente acabou de registrar para você. Olha, a maioria esmagadora, raramente a gente tem um placar desse, hein? 91% dos internautas se dizem insatisfeitos com serviços de telefonia móvel ou fixa. Apenas 9% satisfeitos. E você? Aproveite este canal para registrar sua reclamação, seu pensamento sobre o tema, porque daqui a pouco a gente volta a falar dele. Enquanto isso, a gente aproveita para fazer uma pausa rápida para os nossos apoiadores, mas a gente volta em instantes com mais da sua opinião e mais informação para você. Até já! 3 da tarde, mais 36 minutos, estamos de volta com o Link Record News, agora com o destaque do Japão, porque lá quem tem tatuagem é alvo de preconceito. Nem turistas escapam deste tabu. Quem mostra pra gente é a correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. Um país avançado em várias áreas, mas ao mesmo tempo preso a antigas tradições. No Japão, as tatuagens ainda são um tabu. Essa estudante decidiu fazer um panda no braço esquerdo. Muitos me falam que eu vou ter problemas em arrumar um emprego ou frequentar locais públicos, conta a jovem. Uma realidade comum por aqui. O incômodo com as tatuagens é tão grande que é comum encontrar avisos em academias de ginástica e em locais públicos pedindo que os desenhos sejam escondidos. Neste clube, por exemplo, funcionários entregam fitas adesivas como esta para que os usuários escondam a parte do corpo tatuada. Em algumas situações, a restrição pode ser ainda maior. Os estrangeiros não ficam de fora e também são alvos de preconceito. Uma pesquisa da agência japonesa de turismo mostra que mais de 50% das famosas casas de banho termais proíbem pessoas com tatuagem. Muito dessa aversão vem do fato das inscrições na pele serem associadas a criminosos, principalmente a integrantes da máfia japonesa, a Yakuza. Por outro lado, a situação parece aos poucos estar mudando. Entendo que alguns prefiram restringir as tatuagens para evitar constrangimento, mas os tempos são outros. E se minha neta disser que vai fazer uma, não vou me importar, diz a senhora.
Com essa vinheta, você sabe, é o momento então de receber a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, que traz os bastidores. Então, bastidores interessantes hoje, né, Débora? Boa tarde para você. Boa tarde, Clébio. Sim, ontem foi noite de premiação em Los Angeles. A gente teve o Emmy Awards, que ele dá os prêmios para as principais séries de TV. E a gente, obviamente, teve um red carpet maravilhoso, né, daqueles assim que todo mundo adora. Então, com muita gente causando polêmica, como sempre né? Na verdade, é muito interessante você ver um red carpet como esse. Por quê? Porque você tem desde mulheres extremamente chiques e elegantes a outras que sempre cometem algum deslize, né? Você tem gente que se veste assim, parece uma cortina da casa da avó, né? Outra que parece saída de uma caixinha de música. E você tem, claro, aquelas que, né, ousam e não tem nenhum problema com relação a usar todos os elementos da moda para chamar atenção, né? Então aí você tem fenda, você tem decote, o pessoal realmente não economiza, Clébio, né? E a mulherada aproveita e acaba chamando realmente muita atenção. Você tem as elegantes, que apesar de usar assim, né, aproveitar o momento para chamar atenção, chama atenção de uma maneira positiva. E é lógico que as redes sociais não perdoam, né? Você viraliza, vira meme depois nas redes. É impressionante. Agora, é claro que tem gente que também pede, né? Você vai assim, né, vestido de robô, entendeu? Então você tem realmente alguns casos que chamam um pouco mais atenção do que outros. E é curioso de você ver, porque muitas vezes você tem personagens que são caracterizadas de uma maneira muito... tem uma caracterização muito impactante nas séries, e aí você vê essas mesmas pessoas no red carpet, às vezes você nem reconhece. Verdade. Você fala, nossa, mas essa é aquela atriz, né, de tal série. E a noite ontem foi... o Game of Thrones fez história ontem no Emmy, porque se tornou a série dramática mais premiada da história. Foi uma das mais comentadas nas redes sociais e isso agora, pelo jeito, repercute também na premiação, né, Débora? Sim, e a gente teve também a American Crime Story, que ganhou 5 estatuetas ontem. 5 só American Pois Crime. Só eles. Então aí você tem realmente, assim, houve uma expectativa muito grande, mas essa expectativa foi atendida pelo prêmio. Não foi um prêmio que a gente pudesse falar que teve muitas surpresas. O que a gente teve realmente foi as premiações esperadas e celebradas pelas pessoas, né? Agora, o que a gente viu realmente é que não tem pra ninguém. Game of Thrones entrou pra história com mais de, né, quase 38 estatuetas sempre no total. Chamando a atenção, sempre chamando a atenção. E tem, né, o elenco todo entrou foi pro palco. Então, assim, realmente é merecido. Né? E essa outra série também tem muita gente que gosta e também ganhou aí prêmios importantes. Muito bem. Agora, polêmicas no red carpet, polêmicas também aqui no Brasil, porque teve fã levando bronca de uma cantora famosa, é isso? É isso mesmo. A Ivete Sangalo, como sempre, maravilhosa, porque ela não deixa barato. Ela deu uma bronca numa fã que a moça estava grávida e ela viu do palco a moça grávida sentada no ombro do namorado. Uau. E ela não aguentou. Primeiro que ela deu uma aguinha pra moça e deu uma bronca, falando, minha filha, desça daí. Vamos ver a bronca que é pra você entender como é que foi a situação. Olha aí. Daiane, você só tá ganhando porque você Daiane muito pra ele. Tchau, querido, beijo! Mulher, tenha juízo. Não, você tá grávida. Primeiro desça da cacunda dele que eu já lhe vi. Não, desça da cacunda dele. Ah, aniversário. Ah, não, Ave Maria, ela esticou assim um negócio com o nome na barriga. Você tá grávida? Porque eu não tô. E as nossas barrigas estão um pouco parecidas. Como é seu nome? Paula. Lauese. Ó, desça da cacunda dele. Você tá de quantos meses? Pois não devia estar na cacunda de ninguém. Já ficou na cacunda. Aí já ficou de menino na barriga. Agora desce da cacunda. Eu lhe dou beijo, mas cuidado com a sua barriga. Eu tô entendendo, não adianta beijo se você não ficar bem. Cuide da sua barriga. Se afaste aí da grade. Isso. Um beijo. Você quer que eu mande um beijo pra quê? Um beijo pra Wesley. É o pai da criança, é? É seu primo? E que agonia é essa mulher pra mandar beijo pra primo?
Não é? Se eu tivesse uma agonia dessa, cara, eu manda um beijo pra mim, porra, pô. Você viu que a bronca da Ivete foi sensacional. Desça da cacunda, gostei. Pois é. Não, e você sabe que repercutiu muito bem, porque essa coisa cuidadosa da Ivete, né? Tipo, mulher, tu tá grávida, saia daí, né? Cuida dessa barriga. É muito a cara dela e essa coisa cuidadosa com a fã. Apesar dela estar dando uma bronca, foi uma bronca muito bem recebida. É claro, né? também. E os fãs nas redes sociais, todo mundo elogiou muito a atitude da Ivete, né? Muito então, legal. não é à toa que ela é muito querida e muito celebrada. Bronca duas vezes, para descer dos ombros do namorado e depois para se afastar da grade. Porque imagina ela grávida, com barrigão, se é prensada na grade. Então fica alerta aí para as mulheres grávidas. Cuidado nesses shows, porque é perigoso. Não vai ser sempre que uma artista vai parar o show para dar uma bronca. Então elas têm que ter essa consciência. Tá certo, Débora. Obrigado pelas informações de hoje. Esperamos você amanhã de novo aqui, hein? Obrigada, Kleber. Uma boa tarde para todo mundo. Até lá. Muito bem, a gente aproveita então para fazer uma rápida pausa agora para os nossos apoiadores, mas já já o Link Record News está de volta com mais informações e a sua participação. Não saia daí. 3 da tarde, mais 50 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com a nossa interatividade, momento então de conhecer a sua opinião. Hoje abordamos aqui na enquete justamente um apontamento do Tribunal de Contas da União que revela que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, não vem cuidando como deveria das reclamações dos usuários de serviços de telefonia fixa e móvel. Vem aumentando gradativamente, portanto, as reclamações, principalmente por cobranças indevidas. Perguntamos então a você, está satisfeito com seu serviço de telefonia fixa e móvel? Se ou não, sempre você pode votar com a hashtag Link Record News e manifestar sua opinião também com essa hashtag e por meio do nosso WhatsApp. Está na tela, 953071851. Vamos conhecer a sua opinião agora. Na tela, então, nós temos o primeiro participante, o Nemésio de Uberlândia, Minas Gerais. Não está satisfeito, diz o seguinte: planos são caros, sinal ruim, pacote de dados acaba rápido e fica muito lento. Tá aqui registrado, Nemésio, obrigado. A gente tem agora o Wendel, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também insatisfeito, diz não, as empresas de telefonia fazem o que querem com os clientes, desrespeitando descaradamente o Código de Defesa do Consumidor. Wendel, obrigado por participar. A gente aproveita para agradecer a todos que manifestaram opinião. Vamos ao resultado final da enquete, saber se as opiniões refletem também o que pensam os internautas na votação. Está aí registrado, a grande maioria, 91% dizendo que não está satisfeito, então, justamente com o serviço de internet, de telefonia móvel e fixa, e 9% apenas dizendo que sim. Obrigado por sua votação, por participar. Amanhã tem uma nova enquete, também contando com a sua opinião por aqui. E está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida acontecerá no dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no circuito do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Para mais informações e também para conhecer o trabalho do Instituto é muito fácil. Basta acessar o site www.institutoolgacos.org.br. Está aqui embaixo para você poder fazer esse acesso. Olha, você sabe que o hábito da leitura é formado na infância. O que desperta esse interesse de leitura nas crianças pode vir de quem menos se espera, viu? Em São Paulo, por exemplo, cães são excelentes companheiros literários de pequenos alunos de uma escola pública municipal. Dá uma olhada. O melhor amigo por perto e muitas histórias para contar. Ela é muito atenciosa e ela é muito quietinha e toda hora que eu falo para ela sentar, ela obedece. Crianças de uma escola pública de São Paulo aprendem a ler e a ter o hábito da leitura de uma forma bem diferente, com a presença de cães dentro da sala de aula. Lola, Lion e Rambo fazem o maior sucesso por aqui. Porque eu gosto de cachorros. Eu sempre sonhei em ter um. Da pata, Lola. Lola. É sua amiga? Sim. Ela é legal? É, ele é fofinho. Ele é fofinho? Uhum. Muitos não sabem, mas esses peludos podem ser excelentes companheiros literários. O projeto Entre Patas e Letras foi inspirado em um modelo de ensino que já existe nos Estados Unidos.
E aí, buscando informações e pesquisando sobre o tema, eu descobri um projeto americano que se chama READ, que são os cães de assistência à leitura. E por conta da minha formação na área de educação, eu sei a importância da leitura na formação das crianças, ele virou então um sonho a ser realizado aqui no Brasil. Nesta escola norte-americana, a labradora visita até 5 salas por dia. Trabalha duro. A coordenadora diz que a nova colega motiva os alunos e muda a maneira de como eles veem a escola. Só de dar e receber carinho, os cães despertam na criança o que elas têm de melhor. E claro, o interesse pelas palavras e pelo mundo mágico dos livros. A vaca botou um ovo. A vaca botou um ovo? É porque as galinhas viram que ela estava muito triste. Elas volou um pano para ela ficar alegre. A presença dos cães deixa a leitura mais prazerosa. Eles são ótimos ouvintes, participam das histórias e ainda ganham a confiança das crianças. Estudos apontam que a presença de cães é capaz de diminuir níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse, de modo que a criança pode se sentir mais relaxada para a leitura. Tem a liberação de beta-endorfina, ocitocina, então tudo isso vai favorecendo para que o ambiente se torne mais relaxante, a criança fique mais relaxada, menos ansiosa, menos nervosa, e tudo isso facilita com que ela aprenda a ler melhor e que ela preste mais atenção no que está sendo discutido em sala de aula. Com a presença do animal, quem tem dificuldade de ler se sente livre para errar, sem sofrer preconceito. Os cães, eles não possuem a nossa capacidade de julgar. Então, eles estão para as crianças, elas lendo bem, elas lendo mal, elas errando, elas acertando, elas lendo rápido, devagar. Para o cão não faz diferença. Então, a criança, ela ganha confiança quando ela lê para esse cachorro. A oficina de leitura acontece uma vez por semana e já beneficiou 150 crianças. Os alunos aprendem a interpretar a mensagem da história. Valores humanos, como respeito e solidariedade. A segunda historinha, a gente tem que cuidar do amigo que tá muito tristinho. Aí a gente cuida do amigo e ele fica alegre. Já a turma que não sabe ler na fase de alfabetização tem uma atividade lúdica para ajudar no aprendizado. Eles recontam a história lida usando figuras dos livros, que são grudadas na roupa dos cães. Os cães terapeutas são calmos, treinados para conviver com essa agitação típica de sala de aula. São cães que foram especialmente selecionados e treinados para que eles possam adentrar nesses cenários como escolas e hospitais de uma forma muito segura. Não só no comportamento, no que diz respeito à obediência, quanto na parte de saúde, né? Então, todas as vacinações em dia, exames de saúde periódicos. De acordo com o último levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil ficou com a 55ª posição do ranking de leitura, atrás de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. A pesquisa Retratos da Leitura aponta que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. São considerados leitores os que leram ao menos um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. Quem não se enquadra nesse requisito é considerado não leitor, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. O hábito da leitura é uma construção que vem da infância. Principalmente nessa fase da alfabetização. Isso é muito importante, porque é uma habilidade que vai favorecer o aluno durante toda a trajetória dele escolar. Ele vai precisar da leitura, da interpretação de texto para aprender todo tipo de matéria. A diretora da escola conta que os estudantes se sentem motivados a participar das atividades com os cães. O dia que os cães vêm é uma festa na escola, porque quando eles chegam, desde as turminhas que não vão ter o projeto naquele dia, eles entraram na escola, a criançada já todo mundo, os cães, os cães, os cães. Desenvolver o leitor é muito importante nessa faixa etária. Ian, de 6 anos, é portador de paralisia cerebral. É um aluno de inclusão. Depois que passou a ter contato direto com os cães, o desenvolvimento dele melhorou muito.
Com a leitura com os cachorros, ele tem um envolvimento muito grande, ele fica muito feliz quando eles chegam e ele reproduz, né? Ele pega o livro e lê para o cachorro, mesmo que ele não está lendo, ele faz o mesmo modelo que ele aprendeu, né? Se depender desse trio, o Brasil já pode contar com esses futuros leitores. Ajuda a gente a crescer e saber. É muito educativo e muito legal. E ajuda a gente a aprender mais cada vez. Tá aí um bom projeto para se espalhar por todo o Brasil. Com ele, a gente termina essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Lembrando a você que o Link Record News vai ao ar de segunda a sexta em 2 edições, 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais e até amanhã.